escrevendo a um grupo de pessoas que não são judeus, são pessoas que não conhecem o judaísmo, e por isso Paulo irá fazer uma apologia a este grupo de pessoas que nós chamamos gentios. Vale ressaltar neste momento uma breve diferença entre judeus e gentios. Gentio não quer dizer uma pessoa boa, uma pessoa legal. Gentio, simplesmente para simplificar e dizer, é aquela pessoa que não tem uma mãe ou um pai judeu. É aquela pessoa que nasceu fora da nação de Israel. Existem judeus sim que nasceram fora, porém de uma mãe, e de um pai judeu. Então, quando nós falamos gentios, nós estamos falando de uma outra nação que não é uma nação dos judeus. Nós, por exemplo, somos chamados de gentios. Os gentios somos nós, todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, justamente ele está escrevendo a gentios, e é por isso que ele irá fazer uma apologia, uma defesa, que também os gentios fazem parte das promessas, das bênçãos, do sacrifício de Cristo, porque Deus os elegeu, Deus elegeu a igreja. Todos aqueles que fazem parte da igreja também são os beneficiários das bênçãos e do sacrifício e da salvação que vem de Jesus Cristo. O autor da lição, ele vai nos trazer na introdução, na verdade vai fazer um paralelo, que na lição anterior nós vimos a condição dos gentios sem Deus. E quando ele vai trazer no capítulo 2 e o versículo de número 14, melhor dizendo, 13 e 14, ele vai mostrar uma abrupta mudança, porque ele vai usar um prefixo chamado mais. O mais, quando aparece a palavra mais, o porém, o entretanto, sempre o autor vai traçar um paralelo com algo anterior que ele falou. E o algo anterior que ele falou nas lições passadas é que eles estavam mortos em delitos e pecados, que eles eram os incircuncisos, que eles não tinham promessa nem esperança alguma. Mas quando Paulo vai dizer mais, ele está dizendo, porém, em Cristo houve uma mudança abrupta, definitiva, em benefício aos gentios. A primeira coisa que o autor da revista vai nos pontuar no tópico primeiro, ele vai dizer que Cristo desfez a inimizade entre os homens. A gente vai ver na lição que Cristo desfez uma inimizade de homens com homens e uma inimizade de homens com Deus. Os 10 mandamentos, eles são sintetizados em 2 princípios, que é ama a Deus e ao teu próximo como a si mesmo. O que isso quer dizer? Que também foi sintetizado esta doutrina, a doutrina que abrange os gentios. Isso nos demonstra que quando Cristo desfez a inimizade de homens com homens e homens com Deus, Ele está nos mostrando que agora nós temos o acesso, que agora as barreiras foram derribadas, como diz a palavra, que nós, quando reatamos a nossa amizade com Deus, automaticamente nós reatamos a nossa amizade com os homens. Quando nós estamos em amizade com os outros povos e outras etnias, quando nós estamos vivendo uma vida horizontal de paz com estas pessoas, automaticamente significa que nós também estamos vivendo uma vida de paz com Deus. Cristo desfez a inimizade entre os homens. No subtópico do tópico primeiro, diz assim, olha, a parede de separação entre os homens. Que parede de separação é esta que Paulo está mencionando aos Efésios? Pois bem, nós
nós sabemos que existia um templo dos judeus. E este templo, ele tinha pelo menos 4 pátios. O primeiro pátio era o pátio dos sacerdotes. O segundo pátio era o pátio dos homens. O terceiro pátio era o pátio das mulheres. E o quarto pátio era o pátio dos gentios. E sabe o que tinha entre os 3 pátios citados primeiro e o pátio dos gentios? O muro. O muro de 1,5 metros de altura. Era uma barricada. E sabe o que existia ali em grego e latim? Uma frase dizendo: proibido passar daqui para frente. Sabe qual era a sentença que um gentio recebia ao ultrapassar aqueles muros? A morte. Não era uma advertência verbal. Não tinha ali para o gentio ali uma reunião. Não tinha um julgamento. Dizia a placa: passou deste muro para frente, sentenciado à morte. Este muro era um muro real, um muro literal. Era uma construção literal. Aquele muro, ele significa dizer que havia uma inimizade entre judeus e gentios. Aquele muro significa dizer que havia uma divisão religiosa. Aquele muro significa dizer que tinha uns preferidos e outros não. Aquele muro significa dizer que havia eleitos para o céu e não eleitos. Quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios, aquele muro ainda estava de pé. Porque no ano 70 aquele muro vai ser destruído. O muro em todo o templo vai ser destruído. Quando Paulo está falando deste muro, ele está falando assim de um muro literal, mas um muro que tinha os seus significados, um muro que era uma barreira, era um muro da inimizade, era um muro que mostrava que os judeus eram mais santos e os que estavam do outro lado do muro eram menos santos. Então haveria necessidade da destruição daquele muro. E como é que aquele muro vai ser destruído? Através do sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele desfez a inimizade entre os homens, derrubando aquele muro. Aquele muro que Cristo derrubou era um muro moral, era um muro religioso, mas posteriormente aquele muro, após a destruição do templo no ano 70, ele vai ser derrubado de vez, significando que todos agora podem ter acesso a Jesus Cristo, o Nazareno. Diz aqui a revista: trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, como nós falamos aqui, né? O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Essa passagem está em Atos, capítulo 21, versículo 28 a 30. Era tão sério a coisa, Deus, estão aqui, era tão sério que um cristão grego convertido, eu posso imaginar que ele possa ter a curiosidade de ir com Paulo ao templo, conhecer o templo, mas ele não poderia ultrapassar aquela barreira, aquele muro de 1,5 metros literal que existia no templo. Paulo, como judeu, ele poderia adentrar ao pátio dos homens, mas como ele estava em companhia de um grego convertido, o grego teria que ficar do lado de fora e Paulo adentrar um passo mais à frente. Mas Paulo, diz a Escritura, e pela acusação que ele recebeu, que ele levou aquele grego ao pátio dos homens. E ao levar aquele grego ao pátio dos homens, Paulo, ele é levado a uma reunião e o povo quer deixar Paulo. O povo quer dar uma surra em Paulo. O povo quer realmente, literalmente, bater em Paulo por causa disso. É tão sério e notório a gente entender essa situação,
porque mesmo os discípulos sendo judeus, e mesmo eles tendo recebido todo o ensinamento de Cristo, ter visto os milagres e tudo mais da parte de Cristo, quando eles foram evangelizar após a ascensão de Jesus Cristo, depois de ressuscitado, eles não queriam converter os povos simplesmente, eles queriam que o povo se tornasse um judeu, que o povo se tornasse um judeu e observasse a Torá, observasse as cerimônias, as leis morais e a legislação do povo judeu. Paulo, de longe, a mente dele vai estar muito aberta, porque de longe Paulo é um homem muito à frente do seu tempo. Paulo vai perceber que Cristo desfez, que Cristo anulou esta lei. De que forma? É bom a gente entender no próximo tópico. Vou dar mais uma pincelada nessa questão. Primeiro a gente tem que entender que muro era esse. Era um muro literal que existia, que as pessoas não poderiam passar à frente daquele muro. E o segundo ponto nos diz a derrubada da parede da separação. A compreensão desse conceito, melhor dizendo, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. É muito importante a gente perceber o quanto que uma barreira ela impede o acesso das pessoas. Por exemplo, se na Curuaúna, aqui uma das nossas principais vias, nós construíssemos um muro, não teria acesso, nem quem está do lado de lá para cá e nem quem está daqui para lá. E é exatamente isso que a gente vê na Bíblia, é exatamente isso que a gente vê na vida dos gentios. Há uma barreira, mas uma barreira ampla em todos os níveis, uma barreira que foi construída pelo homem através do pecado, que impede o homem ter acesso a Deus. O pecado é uma barreira. E também existe uma barreira de pessoas tentando impedir outras pessoas de chegar a Deus. No caso dos judeus, eles colocaram aquele muro para impedir que os gentios se achegassem a Deus. Então, quando Paulo está dizendo aos gentios, porque com certeza os gentios se sentiu desprezado, Deus. Os gentios se sentiu desprezado. Os gentios se sentiu menorizados, se sentiu menos importante. Porque você já pensou, um gentio que não era judeu e um judeu convertido ao cristianismo, ele batia no peito e dizia: eu sou filho da promessa, eu sou filho de Abraão, as promessas do Antigo Testamento são nossas, judeus, não são de vocês, gentios. A salvação é para nós, judeus, a salvação não é para vocês, gentios. E é justamente essa situação que Paulo vai tentar acertar. É justamente uma resposta a isso que Paulo vai mostrar. E para isso, ele vai dizer que as promessas de Cristo que estão, as promessas celestiais de Cristo que estão alocadas em Efésios, elas não são para judeus e nem são para gentios. E é para quem, Deus? E é para quem? É para a igreja. Não é para judeus e nem é para gentios, é para a igreja. Alguns chegam a dizer que nós somos o novo Israel. Vocês já ouviram isso? O novo Israel. Que nós somos o Israel espiritual de Deus. Isso é teologicamente incoerente e errado. Nós não somos novo Israel. Nós não somos Israel espiritual de Deus. Porque Deus criou um novo homem. Quando fala novo homem, está falando que Ele criou uma nova humanidade, um novo grupo de pessoas que podem ser pessoas de qualquer etnia, de qualquer povo, de qualquer nação, e Ele deu um nome, e o nome é igreja. Então, como igreja, nós somos eleitos e dispenseiros de todas as promessas, de toda a obra de Cristo, de tudo que Ele fez. Nós não somos novo Israel, nós não somos Israel espiritual, nós somos igreja. É esta a doutrina da carta aos Efésios, que as promessas, os benefícios, que os milagres, que todas as dádivas celestiais e humanas que possam ser oferecidas ao ser humano, é na condição de igreja, não na condição de novo Israel ou de um Israel espiritual. A de igreja é muito importante nós sabermos disso. Esta carta aos Efésios é uma carta muito teológica, muito técnica. Não é fácil de um leigo